Hoje, o 10º dia do propósito, conectados com Deus, 21 dias do jejum de Daniel. Nós estamos perseverando nesse propósito, buscando a vontade de Deus para a nossa vida, buscando aprender com Deus, buscando andar em santidade, colocar a nossa vida em ordem espiritualmente, colocando a casa em ordem, né? Como a gente sabe que há necessidade de estar fazendo isso todos os dias da nossa vida, procurando edificar a nossa vida em Cristo, através da comunhão, através da santidade, através da prática da palavra de Deus. E Deus ele tem nos dado a fé para vencermos os nossos obstáculos, para vencermos na vida espiritual, na vida profissional, na vida sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Enfim, e a área mais importante a ser trabalhada e a ser edificada é a vida espiritual. A gente vê que em Mateus, onde nós vamos hoje estar pregando esta mensagem, em Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Aqui nesta mensagem, Mateus capítulo 4, fala da tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado em um propósito. Nós somos tentados o tempo todo, tentados a desistir dos nossos propósitos, da nossa vida, da vida com Deus, Há muitas tentações que vêm no dia a dia, como provas na vida de um cristão. Por exemplo, ali no deserto ficou provado que Jesus, ao ser tentado, ele venceu, foi provado e aprovado nas tentações. Veja bem, é nos momentos de lutas, de tentações, que nós mostramos quem realmente somos na nossa fé. Se de fato nós somos provados ou aprovados, a exemplo de que há um batismo, por exemplo, das águas, que mostra a decisão de estar sepultando a velha vida, de estar vivendo em novidade de vida para Jesus, para com o nosso Deus. E o batismo nas águas representa decisão de entrega completamente a nossa vida ao Senhor Jesus. Existe o batismo com fogo, que é o batismo que nos mostra a decisão e a determinação em vencer. Porque o batismo com fogo é um batismo que nos prova e aprova diante das lutas, das tempestades, se de fato e de verdade estamos dispostos a seguir adiante na nossa fé, uma vez que entregamos a vida para o Senhor Jesus. Então isso significa o batismo com fogo, aonde que você passa pela provação do fogo e provado e aprovado por esse batismo do fogo, você caminha para receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo você recebe a partir do momento que você é provado e aprovado com o batismo no fogo, aonde que ali você é visto como um cristão verdadeiro, uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando a pessoa está determinada e ela passa a buscar as coisas lá do alto, ela procura realmente fazer a vontade de Deus, é que ela passa a ter a condição de vencer, principalmente nessa hora das tentações, a qual Jesus nos deu aqui um exemplo e também um conselho que nós podemos hoje seguir através dessa palavra. Veja o que está escrito aqui em Mateus capítulo 4, onde nós vamos estar falando hoje sobre tentação. É importante você saber, porque muitas pessoas na hora das tentações desistem, não conseguem vencer, acabam se entregando, desviando, e isso não é bom. A pessoa precisa entender que nós não podemos retroceder, nós precisamos ir em frente, edificando a nossa vida espiritual. Em Mateus 4 diz assim no versículo 1, a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que no primeiro versículo
fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Essa tentação veio para mostrar, a aprovação de Jesus. E diz, no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3, então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és filho de Deus. Você vê que o tentador, ele vem com tentações, com situações para enfraquecer a pessoa, para colocar dúvidas na pessoa. O diabo tentou colocar dúvida em Jesus, se és filho de Deus. Então as tentações vêm como dúvida, vêm como preocupação, vêm como ansiedade, vêm com palavras para enfraquecer a fé, enfraquecer o compromisso com Deus, enfraquecer a sua aliança com Deus, fazer você desistir dela, fazer você desacreditar, fazer você viver desmotivado, desacreditado, envergonhado. Então as tentações do tentador, elas vêm com esse objetivo de destruir a sua fé, destruir a sua vida com Deus, destruir, enfim, a sua alma. No versículo 4, no 3, concluindo aqui, quando o diabo quis colocar dúvida no coração de Jesus, diz, então o tentador aproximando-lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabia da necessidade de Jesus, o diabo sabia da situação de Jesus, o diabo sabia que Jesus tinha fome, então ele tenta na fome, dizendo, se és filho de Deus, colocando dúvida, transforma essas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus tinha fome. Jesus sabe das suas necessidades, mas o diabo tem observado também e tendo, até um certo ponto, conhecimento dos seus desejos e das suas necessidades. Então o diabo vem com o engano, vem com as tentações, exatamente nas suas necessidades. Por isso é necessário que você esteja buscando se alimentar na palavra de Deus, se fortalecer na palavra de Deus, cuidando da sua fé, cuidando da sua vida espiritual, para que você não caia nas tentações do diabo e seja uma pessoa fraca, seja destruído, seja envergonhado na sua fé. No versículo 4, Jesus diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito. Olha que Jesus responde, está escrito, quer dizer, está escrito, está na palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus usou aqui para poder calar o diabo, para poder vencer o diabo? Ele usou a palavra. O que eu e você temos em mãos para poder vencer as tentações, vencer o diabo, vencer as nossas lutas? A nossa fé, baseada, colocada na palavra de Deus, com confiança e obediência. Então, quando nós colocamos a nossa fé em prática, praticando a palavra de Deus, não sendo ouvinte apenas, negligente, mas operoso, praticante, praticamos a palavra de Deus, usamos a palavra de Deus para alimentar a nossa alma, para fortalecer o nosso espírito, para estarmos em condição de vencer as tentações que são propostas a cada dia, onde que o tentador ele nos tenta o tempo todo, e principalmente quando nós temos um propósito, Então Jesus disse que não só de pão virá o homem, não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui Deus nos dá o exemplo, nos dá a resposta para vencer, usar a palavra de Deus, estar na palavra de Deus, estar em obediência a essa palavra. No versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde. Aqui você pode ver que o diabo não desiste facilmente. O diabo ele é insistente, o diabo persevera, e muitas das vezes persevera até mais do que a pessoa, o cristão. O diabo sabe que para ele não tem mais jeito, que ele não tem mais chance, que ele não tem mais perdão, que para ele está determinado, a destruição final, para ele não tem mais jeito. E mesmo sabendo que não tem mais jeito, ele não desiste, ele continua perseverando. E o ser humano, ao contrário do diabo, sabe que para o ser humano tem saída, tem resposta, tem mudança, e que é necessário perseverar
ele não quer perseverar, mesmo sabendo que tem chance, que tem oportunidade, que Deus está dando a oportunidade para arrependimento, oportunidade para salvação. O ser humano desiste, mesmo sabendo que ele pode alcançar isso de Deus, ele desiste. O diabo não, mesmo sabendo que não tem mais jeito para ele, que está acabado, ele nunca desiste. Você vê que o diabo continua, insiste aqui, tentando Jesus. Então, no versículo 6 ainda, ele vai dizer: e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, o diabo, para enganar, tentar enganar e colocar dúvidas, no próprio Senhor Jesus, ele usa também a palavra de Deus, só que distorcida. Ele usa parte da palavra, distorcendo ela com engano, para poder enganar principalmente os eleitos de Deus, como está escrito. O próprio Senhor Jesus diz: vede que não vos engane, porque enganará muito si próprios eleitos de Deus. Então o diabo, sabendo do seu conhecimento na palavra, vai vir de qualquer forma para tentar você, para enganar você. Ele vai procurar te enganar até no conhecimento que você já tem, até na palavra de Deus, até onde você conhece, até onde você tem praticado, e colocar dúvidas no seu aprendizado, colocar dúvida na sua fé. E no versículo 7, respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o diabo usa parte da palavra para distorcer, mas o Senhor Jesus, tendo essa palavra, ele completa a palavra dizendo ao diabo: também está escrito. É necessário saber, conhecer de fato, de verdade, a palavra de Deus, porque é ela que nós temos que usar para vencer o tentador, para vencer as tentações que nos vêm a cada dia, a cada momento. Versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Você vê que o diabo tem influência no reino do mundo, o diabo influencia no reino do mundo. Por isso que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, Então a gente tem que ter cuidado com as coisas desse mundo, e esse é o nosso objetivo, propósito, de estar atento a essas coisas, desligando do mundo e nos conectando a Deus, estando em comunhão com Deus. E ele diz que levou o diabo ainda a um monte muito alto, no versículo 8 aí do capítulo 4, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E você sabe que nós devemos dar glória somente a Deus, adorar somente a Deus, fazer a vontade somente de Deus, estar sobre o governo único de Deus e não sobre o governo do diabo, o governo do anticristo, o governo desse mundo, nós servimos a um só Senhor, não se serve dois senhores, Então nós temos que ter cuidado e observar, porque o diabo está querendo nos levar ao seu governo. O diabo quer governar sobre a nossa vida. O diabo quer ser o governador do mundo, da nossa vida. Ele quer nos governar com o seu governo ímpio, com o seu governo satânico, aonde que ele vem com esse propósito, com esse governo, para nos influenciar e nos tornar membros do seu governo, nos usando até para estar operando sobre as nossas vidas a vontade dele. E Jesus, percebendo isso, Jesus vai dar uma resposta aqui ao diabo, dizendo assim no versículo 9, quando o diabo ainda continua, no versículo 9, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo queria a adoração de Jesus, o diabo queria que Jesus lhe ouvisse, o diabo queria que Jesus se sujeitasse ao seu governo. Mas Jesus dá essa resposta no versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, olha a resposta de Deus para o diabo, uma ordem para que ele se retirasse. E disse a ele, o que aqui está escrito, observe para você ver. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Então Jesus dá uma ordem para que ele se retira e diz para ele: está escrito, quer dizer, está escrito na palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Jesus deixa bem claro aqui
até como ele sempre orou e buscou, dizendo que seja feita a vontade do Pai, porque ele nos mostra aqui que toda honra, toda glória seja dada a Deus, que Deus é único, e que Deus não recebe a glória de homens. E vendo que o diabo estava ali trabalhando para poder influenciar com a mentira, com o engano, querendo tirar a glória de Deus, querendo roubar a glória de Deus, querendo tocar naquilo que era de Deus, Jesus o repreende, ordena ele para sair e diz também sobre isso, também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Só a partir do momento que o diabo percebeu que Jesus não se sujeitava a ele, que Jesus estava sujeito ao Pai, que Jesus estava sujeito apenas à vontade de Deus e não a do diabo, a partir do momento que o diabo percebe isso, que Jesus deixou bem claro para ele que não havia nenhuma possibilidade dele ter uma aliança com o diabo, dele se sujeitar ao diabo, até como também está escrito, que comunhão há entre o maligno, Deus e o maligno, que comunhão há, não há nenhuma. Então ficou bem claro que Deus que Jesus não estaria tendo comunhão alguma com o diabo. Isso fica de exemplo para nós, que nós não podemos ter comunhão nenhuma com o diabo, nós não podemos aceitar proposta nenhuma do diabo. Nós temos que ordenar ele que saia com todas as suas propostas, com todas as suas tentações, e não ceder a nenhuma delas. E quando Jesus disse aqui, retira-te, ordenou que ele retirasse, a gente lembra que Jesus também nos disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em 1 João diz isso. Resistiu o diabo. Então Jesus resistiu, ordenou que ele saísse e deixou bem claro para o diabo que ele estava ali para fazer a vontade do Pai e que nada ia fazer com que ele desistisse de fazer a vontade do Pai. Será que o diabo não tem usado de alguma forma uma situação, uma tentação, um engano, enfraquecer a tua fé e te levar a se sujeitar a ele com suas propostas? Esteja atento, porque Jesus repreende o diabo, ordena ele que saia e deixou bem claro para o diabo que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Eu e você, nós temos que estar atento a isso e entender que não se serve a dois senhores, que o nosso propósito é servir a Deus, agradar a Deus, dar toda a honra e toda a glória somente a Deus, a nenhum outro. Não se sujeite à vontade do diabo, não se sujeite à vontade desse mundo, mas esteja sempre sujeito a Deus, edificando a sua vida no Senhor, cuidando da sua salvação. Para finalizar, a Bíblia vai dizer no versículo 11: com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. A gente entende que a partir do momento que Jesus resistiu às tentações, que Jesus ordenou o diabo que saísse, que Jesus usou a palavra, que Jesus se manteve na palavra, o diabo saiu. E somente depois de Jesus resistir o diabo, lutar contra o diabo, usando a palavra, estando na palavra, guardando a palavra, falando da palavra e deixando bem claro que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, depois de ter sido provado que Jesus só tinha um objetivo, que era agradar a Deus, que era agradar o Pai, que era fazer a vontade do Pai, que ele permaneceu nesse propósito, que os anjos lhe serviram. Depois que o diabo deixou, os anjos serviram. Vê se não é assim hoje. É depois que você busca a sua libertação, que você se liberta, que você encontra força em Deus, que você decide pela sua fé, que você usa uma fé inteligente, que você luta contra o mal, que você resiste o diabo, é que ele foge. E assim que ele foge, é que Deus lhe serve, porque ficou provado que você venceu as tentações, que você foi decidido, que você escolheu realmente fazer a vontade de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então procure sempre fazer a vontade de Deus, para que Deus venha estar lhe abençoando. A gente lembra de João 12, 26, que Jesus disse: ao quem me serviu, o Pai honrará. Se você servir a Deus com esse propósito de santidade, com esse propósito de integridade, você vai estar agradando a Deus. E uma vez que você agrada a Deus, é que Ele vai estar honrando você como um servo decidido, um servo
abençoado, porque todo servo que se coloca diante do Senhor para fazer a vontade dele é um abençoado, é um bem-aventurado. Então faça isso, observe, né, o que o diabo tem procurado fazer, o que o diabo tem feito para poder enganar você, para enfraquecer a tua fé, para enfraquecer a palavra dentro do teu coração. E resista, lute, vença, ordene o diabo para que saia e deixe bem claro para o diabo que você está aqui para servir um só Senhor, que é o nosso Deus e Pai, que é o Senhor Jesus, que você tem um só Deus e que somente a Ele você dará honra e glória, que somente ao Senhor você servirá e que você não tem aliança com Ele, que você não tem aliança com o diabo, você tem só com Jesus. Que você jamais vai servir a dois senhores, mas sim um Senhor, que é o Senhor Jesus, e assim o diabo fugirá a partir do momento que você declarar isso, que você decidir isso. Então você estará vencendo as tentações e sendo honrado por Deus. Que você seja muito abençoado, que Jesus lhe abençoe, que você permaneça na fé, né, agradando ao Senhor Jesus. Que você fique com Deus.